Eu gostaria agora de chamar o Bruno Bioni, fundador da Data Privacy Brasil. Ele é doutorando em Direito Comercial e mestre em Direito Civil na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Atuou como Study Visitor do Departamento de Proteção de Dados do Conselho da Europa e pesquisador visitante no Centro de Pesquisa de Direito, Tecnologia e Sociedade da Faculdade de Direito da Universidade de Ottawa. E atualmente é professor fundador do Data Privacy Brasil e coordenador do projeto Sinergias de uma Década de Debate. Por favor, Bruno. Obrigado, Veridiana. Eu estou compartilhando a minha tela, já pedindo licença aqui para usar o PowerPoint. E, ao mesmo tempo, eu queria muito agradecer o convite, e eu faço na pessoa dos coordenadores científicos do evento, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, a professora Laura Schertel Mendes e também o professor Danilo Doneda. Estou muito honrado de estar aqui com vocês mais uma vez, né, a segunda edição do evento, e por coincidência, na primeira edição do evento, eu estava no mesmo painel com a Veridiana, uma grata colega e pesquisadora sobre o tema. Bom, como a Veridiana já mencionou, meu nome é Bruno Bioni, eu sou fundador e diretor do Data Privacy Brasil, que hoje é um espaço de intersecção, né, entre uma escola que é focada no ensino e também uma associação de pesquisa que faz pesquisa empírica e teórica para promover ou para pelo menos auxiliar na qualificação do debate público. Então, um pouco do que eu vou trazer aqui é, antes de mais nada, um esforço coletivo dessas duas organizações que procuram produzir esses dois tipos de saberes, que, como bem pontuou a diretora Nairane, talvez seja um dos principais gargalos para a formação de uma cultura de produção de dados pessoais no Brasil. Para fazer um melhor uso do tempo, eu vou avançar e, já entrando aqui no conteúdo, compartilhar com vocês o que eu pretendo trazer em termos de reflexão, e isso está estabelecido, digamos assim, num tripé, que basicamente é entender qual que é o papel do risco enquanto elemento normativo e até mesmo de tomada de decisões dentro do que a gente pensa e o que a gente compreende como produção de dados pessoais. Então, primeiro eu vou falar de risco e produção de dados pessoais, aí depois eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre como que isso é um parâmetro decisório para calibrar direitos e deveres na gestão de incidentes de segurança, e, por fim, eu vou tentar dialogar com a agenda regulatória da ANPD. Infelizmente, a gente não pode estar presente hoje, então eu deixo aqui também o link e o QR Code para vocês acompanharem a apresentação. Ela já está disponibilizada em PDF no nosso site. Então, primeiramente, risco e produção de dados pessoais. Eu acho que é muito importante a gente dar esse passo atrás, porque isso vai facilitar entender como que a LGPD, por ser, digamos assim, uma das últimas gerações de leis de proteção de dados pessoais, elas nos passam uma mensagem muito forte e de como que o risco ele vai ser um elemento, digamos assim, protagonista, né, dessa racionalidade regulatória e jurídica dessa lei recente. Risco sempre foi um elemento presente nas gerações de leis de proteção de dados pessoais, e aqui eu me valho muito de um texto do professor Victor Mayer, que faz essa historização. Então, ele vai trazer ali 4 gerações, e nas 4 gerações o risco está presente. Talvez fazendo um papel mais coadjuvante no início, e agora um papel de maior protagonismo. Na primeira geração, a gente estava muito preocupado com os riscos autoritários no uso de bases de dados pessoais, principalmente na figura do grande irmão, do Big Brother, né? Para isso que emergiram as leis de proteção de dados pessoais. Numa segunda geração, ali mais na década de 70, passa a mensagem de que esse risco ele é mais distribuído, setores e atores do setor privado também interessados, né? Tem aí todo um salto para a utilização de dados pessoais para fins de análise de crédito, setor de seguros e assim por diante. Então, a gente pensa na ideia do risco ou no abuso do uso de dados pessoais de maneira já mais multifacetada. Na terceira geração, na década de 80, se passa não apenas a pensar em direitos e deveres desses possíveis efeitos colaterais no uso dos nossos dados pessoais, mas também na criação de um arranjo institucional pelo qual esse risco pudesse ser melhor gerenciado. E nas últimas gerações, se aposta não tão somente na figura do Estado, por exemplo, de uma autoridade de proteção de dados pessoais, porque ela não vai conseguir, por limitações de recursos financeiros e humanos,
gerenciar todos esses riscos sozinho, mas muito mais um empreendimento coletivo, muito mais com um olhar multissetorial para se pensar estratégias de prevenção e metodologias de gestão de risco. E os controladores, ou os agentes de tratamento de dados pessoais, passam a ter um papel essencial e crítico nisso tudo. Para trazer aqui um exemplo de como tem essa virada no progresso geracional das leis de proteção de dados pessoais, eu faço aqui um breve comparativo entre a diretiva de 95 e o Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais. Olha como que o risco realmente ele muda a dinâmica, até mesmo o diálogo a ser travado entre os agentes de tratamento de dados pessoais e as autoridades, por exemplo, de proteção de dados pessoais. Na diretiva, que a abordagem regulatória é chamada de um esquema de licenciamento, toda a base de dados que fosse criada, fosse constituída, precisava, de certa maneira, ser comunicada à autoridade de proteção de dados pessoais. Ou seja, você tinha um diálogo, muitas vezes, recorrente e também, muitas vezes, pouco produtivo, porque você não conseguia digerir aquela informação que era passada. Imagina uma autoridade ali com 30, 40, 50 ou mesmo 500 pessoas batendo essas notificações, esses registros na porta dela. A GDPR procura diminuir a recorrência dessa comunicação e apostar em uma comunicação, um diálogo que seja mais efetivo e de maior qualidade. E com isso, ela coloca um convite. Agentes de tratamento de dados pessoais se comuniquem e estabeleçam um diálogo, uma conversa regulatória, quando houver um risco na sua atividade de tratamento de dados pessoais. Por exemplo, a GDPR substitui esse esquema de licenciamento pelos famosos relatórios de impacto à proteção de dados pessoais. Você notifica a autoridade quando você vê que a sua atividade de tratamento de dados tem um risco. Você notifica a autoridade de proteção de dados pessoais quando o incidente de segurança tem um risco ou um potencial de dano relevante. Então, a partir desse pano de fundo é que eu quero fazer a construção agora olhando para um estudo de caso e, por fim, olhando para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E aí eu me somo, sobretudo, às palavras, às considerações da Nairane, né? O que a gente está vendo hoje no Brasil já foi percebido, sobretudo, quando entrou em vigor a GDPR, ou seja, incidentes de segurança sendo um dos principais gargalos de compliance à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ou às normas de proteção de dados pessoais. Esse é um site muito interessante que traz alguns dados e ele mostra que pelo menos 25% das sanções ou das multas aplicadas decorreram em razão do quê? Muitas vezes de você não entender quando que você deve notificar o órgão regulador, ou a autoridade de proteção de dados pessoais, muitas vezes porque você notificou, mas o seu plano de gestão de incidente de segurança ele foi insuficiente, e muitas vezes você até mesmo não chegou a notificar ou a comunicar o próprio titular dos dados, porque isso também era um passo extremamente importante nesse seu plano de gestão de incidente de segurança. Então, você tem aí pelo menos um quarto, digamos assim, do enforcement duro da GDPR, cujo principal gargalo é justamente esse espaço de gestão de incidente de segurança. E parece que a coisa pode repetir aqui no Brasil a partir dessas lições que estão sendo postas por esses grandes vazamentos. Inclusive, já algumas multas foram aplicadas, não pela autoridade, mas por outros órgãos reguladores, em razão disso. Por conta disso, eu acho que a gente consegue aprender muito, e as lições, elas vêm, sobretudo, de fora, a partir desses grandes casos de incidente de segurança e como que eles foram gerenciados. E aqui eu vou me fazer uso de um, que foi muito emblemático, que envolveu o Bureau de Dados Equifax. Foi um dos maiores da história e foi muito interessante como que a Federal Trade Commission, a Senacom, digamos assim, lá nos Estados Unidos, estabeleceu um diálogo efetivo para gerenciar esse incidente de segurança. O incidente de segurança não só em termos quantitativos, mas também qualitativos, de grandes proporções na história, né? 145 milhões de indivíduos, praticamente a população inteira adulta norte-americana teve os seus dados vazados, licenças de motorista, endereços residenciais, cartão de crédito, enfim. É um super caso para a gente poder olhar para ele. Então, o meu esforço aqui é entender qual que é a linha do tempo desse caso, desse grande vazamento, desse grande incidente de segurança, e, sobretudo, quais os resultados do diálogo travado entre a Equifax e o órgão regulador, naquele caso, a Federal Trade Commission. Acho que a gente tem muita coisa para aprender e, eventualmente, replicar e avançar
aqui no Brasil. É interessante verificar que ali, ao longo dos primeiros 6 meses, houve toda uma dúvida de qual que deveria ser a comunicação, sobretudo pública, desse incidente de segurança. E esse foi um dos pontos principais, depois, para o próprio órgão regulador, digamos assim, ser mais duro com a Equifax, né? Depois de passada essa fase, depois que é feita a comunicação até mesmo pública, começa a se perceber e a notar que começa a haver um dano reputacional para a Equifax, né? Sobretudo, milhares de consumidores e até mesmo acionistas começam a questionar a conduta que foi tomada por aquela organização, por aquela entidade privada, mas o mais importante, eu acho que do caso, é como que se estabeleceu uma relação e um diálogo até mesmo, não vou dizer necessariamente de confiança, mas colaborativo com o órgão regulador ali presente. Logo que começou a haver essa conversa mais estruturada, foi criado um mecanismo, sobretudo, para que os próprios titulares pudessem fazer uma contravigilância desse vazamento, ele pudesse consultar se o CPF dele estava sendo utilizado para simular tomadas de crédito, entre outras coisas, e, inclusive, a própria Equifax bancou, né, pagou, colocou de forma gratuita a geração desses relatórios, ou seja, você procurou reduzir a assimetria de informação, sobretudo para aquele que era o elo mais fraco na ponta, que era o titular dos dados. O que esse caso nos revela? Nos revela que você tem diferentes linhas de ação a depender da severidade do incidente de segurança. Ou seja, o risco ele aparece aí como um elemento calibrador de direitos e deveres. Se o risco ele é maior, o dever ele é maior. Se o risco ele é maior, o direito dos titulares é igualmente maior. Isso ajuda a gente a entender quais são os esforços em termos de priorização, sobretudo num cenário onde a gente vai ter milhares, centenas de incidentes de segurança, como a própria Cristina adiantou aqui. E aí, a perspectiva do risco nos torna, pelo menos, com um manual de instruções para fazer esse exercício. Por exemplo, se acontece um incidente de segurança, mas ele não tem um risco relevante, eu tenho que documentar qual foi o incidente de segurança e por que eu considerei, enquanto controlador de dados, que aquele risco não foi relevante. Eu tenho que prestar contas do que eu fiz ali, por que eu considerei esse risco como não sendo esse incidente como sendo de risco ou dano irrelevante. Se o vazamento ele causa um risco relevante, eu não tenho que apenas gerar essa trilha auditável do vazamento ou do incidente de segurança, mas também comunicar aos órgãos, os titulares de dados e apresentar um plano de gestão, de mitigação desse incidente de segurança. Agora, se esse incidente não apenas apresenta um risco, mas também um potencial de dano relevante, como foi, por exemplo, no caso da Equifax, se percebe que não bastou simplesmente você guardar os registros, você comunicar publicamente, você apresentar um plano de gestão de segurança, mas até mesmo de você colocar um fundo já precaucionariamente para você poder reparar os danos que viriam a ser materializados e a ser experimentados por uma grande coletividade. Me parece que aí esse é o grande espaço para uma futura regulamentação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Trabalhar com essa tríade, porque o artigo 48 eles nos dá esse espaço, como a Nairane acabou de comentar, ao dizer, olha, controlador, você deve se comunicar comigo quando esse incidente de segurança causa um risco ou dano relevante. E aqui o grande espaço para a regulamentação é justamente tentar estabelecer esse termômetro, para que os próprios agentes de tratamento de dados pessoais saibam como se comportar quando acontece o incidente de segurança. Devo ou não comunicar à autoridade? Devo ou não guardar um registro de tratamento de dados pessoais? Devo ou não já pensar em medidas para reparar possíveis danos que possam acontecer? E encaminhando então para o final, e aqui mais uma vez dialogando com a diretora Nairane e outros diretores da Autoridade de Proteção de Dados Pessoais, aqui a Miriam Wimmer tem inclusive um artigo escrito numa obra coordenado pelos professores Danilo, Laura, Ingo, Otávio e também por mim, onde ela diz, esse é um esforço sobretudo multissetorial. Esse é um esforço sobretudo que vai demandar uma articulação institucional para fora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. A gente precisa pensar isso numa governança em rede. Qual é o papel da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor? Qual é o papel, sobretudo, das agências reguladoras setoriais? Porque o risco de um incidente de segurança tem particularidades
e experimentações distintas se acontece na área da saúde, se acontece na área de telecomunicações, se acontece, por exemplo, no setor financeiro. Então, se pensar em como que isso vai gerando, sobretudo, um grau de maturidade que seja particular e contextual naquela área de concentração específica de produção de dados pessoais. E, por fim, a gente tem que pensar isso de uma perspectiva mais coletiva, né? E a fala, afinal, de reparação, ou pelo menos de precaução, ela é muito feliz por parte tanto da Nairane quanto da Christine Hopers. A gente tem que parar de enxugar o gelo, a gente tem que pensar em como que a gente estrutura uma política pública precaucionária desses danos. E me parece que o Fundo de Direitos Difusos Coletivos tem um grande papel a ser desempenhado. Por que não pensar em aparelhar organizações da sociedade civil que ajudem nesse mecanismo e nesse arranjo de enforcement? Por exemplo, pesquisas que possam melhorar, possam premiar boas práticas, aqueles que conseguiram olhar e gerenciar bem o incidente de segurança. Somente assim a gente vai conseguir, de fato, enxergar que isso é uma perda não apenas para o cidadão, mas também, sobretudo, para os próprios agentes de tratamento de dados pessoais, como algumas pesquisas recentes nos revelam. Acho que a partir do momento que a gente consegue virar essa chave e pensar que esse dano reputacional, sobretudo, causa uma imagem ruim para os agentes de tratamento de dados pessoais, a gente vai conseguir desenhar uma política pública que seja precaucionária e não reativa a incidentes de segurança. Acho que isso, sobretudo, é uma agenda a ser explorado a partir de agosto, cuja a sanção ou a penalidade não necessariamente tem que ser uma multa pecuniária, em alguns casos será necessário, mas, sobretudo, a publicação de quem tem um bom comportamento e daqueles que têm um mau comportamento para você gerar uma linha de competição e, em última análise, a produção de dados pessoais ser uma vantagem competitiva, mas, sobretudo, um elemento de política pública estrutural no Brasil. Então, eram essas minhas considerações. Eu queria muito agradecer mais uma vez o convite, especialmente na pessoa da Beridiana, que está moderando esse painel. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Paulo de Tarso. Quero parabenizar os organizadores desse evento, um evento com painéis riquíssimos, grandíssimo porte, realmente é um marco importante para a comunidade de produção de dados pessoais. E quero me apresentar, eu atualmente sou diretor da Associação da Data Privacy Brasil de Pesquisa. Eu fui líder do programa de direitos digitais no IDEC, mas não sou mais, atualmente dirijo Data Privacy. Quero apresentar rapidamente o Data Privacy e agradecer muitíssimo o convite, porque nos permitiu, né, no percurso desse último mês, realizar uma pesquisa sobre os corretores de dados, sobre os data brokers, que eu quero compartilhar aqui a partir de duas argumentações. A primeira é que esse é um mercado profundamente opaco, eu quero ajudar a jogar luz sobre ele, trazendo alguns dados e relatórios internacionais sobre o tema, e quero também fazer um argumento sobre como que esse mercado pode operar dentro de parâmetros de boa-fé e de tratamento justo de proteção de dados pessoais, combinando não só a LGPD com a Lei do Cadastro Positivo CDC, mas também importantes julgados, como o próprio precedente paradigmático relatado pelo ministro Paulo de Tarso em 2014, de credit scoring, que é um dos votos mais importantes que o STJ tem sobre esse assunto, e que ilumina a discussão que nós temos aqui hoje. Rapidamente explicar que o Data Privacy é um espaço entre escola e uma associação de pesquisa. Temos por missão fazer pesquisa sem fins lucrativos e justamente auxiliar espaços como esse, em que existem juízes, agentes decisórios, a avançar na agenda de proteção de dados pessoais. Tivemos um relatório anual com um impacto grande, convido a todos que acessem o site da ONG e da escola para conhecer o trabalho ali feito. E fazemos parte do Fórum Ibero-Americano de Proteção de Dados Pessoais, fazemos parte do Conselho Consultivo da OCDE para temas de proteção de dados pessoais e integramos a Coalizão Direitos na Rede no Brasil, que é uma organização, uma rede de mais de 45 entidades sobre direitos digitais que produzem pesquisa nessa área. Então, esse é um pouco o nosso perfil, quem nós somos e de onde eu falo enquanto diretor dessa organização. O que são corretores de dados? Quem são esses data brokers? Primeira pergunta importante para a gente. São entidades que coletam, agregam e vendem dados pessoais. São empresas que vendem ou licenciam esses dados, que não necessariamente possuem relação direta com as pessoas. São
corretores que armazenam e produzem produtos que podem ser tanto de aluguel, de acesso, de licenciamento, ou a própria venda desses dados. Existem importantes textos que explicam o que são esses corretores, e há, inclusive, um texto recente publicado na revista Wired, chamado Data Brokers are a Threat to Democracy, dizendo que, inclusive, muitos desses corretores operam em mercados tão opacos e tão caracterizados por ilicitude, que a possibilidade de construção de perfis políticos, a partir dessa grande quantidade de dados, representa também uma ameaça da perspectiva democrática. Quem são os players? Nós conhecemos alguns deles. Experian e Equifax são os mais conhecidos no campo de birôs de crédito, operando ali faixas muito significativas. Experian com uma base de mais de 2 bilhões de pessoas, mas há inclusive players com quantidades maiores. Por exemplo, a Oracle anuncia em seu site a possibilidade de ter IDs únicos de 5 bilhões de pessoas. A Axiom também anuncia a gestão de dados de mais de 3 bilhões de pessoas. Nós recomendamos para um mergulho nessa dimensão de quem são esses players e como que eles operam em quais mercados, o relatório Corporate Surveillance, publicado pelo Cracked Labs, que é uma ONG austríaca, que nós temos muita admiração, gostamos muito do trabalho deles. Eles têm um relatório bastante completo sobre a dimensão de quem são os data brokers. E isso é interessante porque os corretores, com essa capacidade profunda de perfilizar e extrair informações sobre os interesses de saúde, sobre a probabilidade de conduta de uma pessoa no futuro, com essa capacidade de nos catalogar, e nos encaixar em grupos sociais, eles fazem com que um conjunto muito amplo de inferências sejam feitas, trazendo à tona a discussão sobre quais são as inferências razoáveis que nosso sistema jurídico permite. E, acima de tudo, qual que é a licitude de construção desses perfis para que isso possa ser licenciado, vendido ou negociado para enriquecimentos de outras bases de dados. E notem que há um interesse grande também de muitas organizações em comprar empresas que eram especializadas em fazer esse tipo de perfil de corretagem de dados. Vou dar um exemplo canadense, citado no relatório de 2006 da Autoridade de Proteção de Dados Pessoais do Canadá, em que se observou que a Abacus, que era a maior cooperativa de dados existente no Canadá, foi comprada pela DoubleClick em 2006, e a DoubleClick foi comprada pela Google posteriormente. Então, uma cadeia de fusões e aquisições também a partir daquelas empresas que eram especializadas em fazer esse tipo de negócio. Então, a Axiom tem bilhões de dados e opera há muito tempo, executando 50 trilhões de transações de dados exclusivos todos os anos. A Oracle, que eu dei como exemplo, operando com padrão de comportamento por meio de várias subsidiárias, como Datalogics e outras, que são nomes que geralmente as pessoas não conhecem. Então, é importante desbravar também esse universo de quem são os data brokers. Eu recomendo alguns relatórios importantes, como o do governo canadense, e outras pesquisas feitas sobre isso. Primeiro argumento: os corretores de dados operam em mercados pouco transparentes, carecem de regulação. A gente observa isso no relatório da FTC, em 2012, já dizendo que os consumidores tinham dificuldade para poder acessar informações básicas de como que eram catalogados, impossibilidade do direito de acesso. No relatório posterior do Senado dos Estados Unidos, destacando que os consumidores têm meios mínimos de aprender como que os corretores de fato coletam e vendem as informações, com inúmeras barreiras à transparência do consumidor e uma espécie de aura de sigilo que cerca o setor. Em 2014, surge o relatório Data Brokers, também da FTC, ali com o trabalho da Julie Brill e outros comissários que não estão mais na agência, apontando uma série de riscos para os consumidores, inclusive riscos relacionados àquilo que a Marcela comentou, que é a possibilidade da perfilização, o profiling que permite um conjunto de inferências sobre aquela pessoa. O exemplo que a FTC dá, por exemplo, é alguém muito fã de motocicletas, em que começa a se coletar informações de padrão de consumo, se encaixa a pessoa num perfil como entusiasta de motocicleta, e o que pode ser aparentemente inócuo, como oferecer descontos de motocicleta, pode virar altamente problemático quando isso se torna um dado para inferir risco, os elementos de seguro,
Ou mesmo fazer associações como, será que motociclistas têm uma posição política dominante dentro de um grupo? Será que seria possível inferir que há uma probabilidade, né, de votar em um candidato porque ele é entusiasta de motocicleta? Isso nos traz o debate e o retorno aos contornos claros de boa-fé e tratamento justo. E aqui fazendo uma justa homenagem, né, ao ministro Paulo de Tarso, que tem um voto importante, um trabalho todo construído nessa temática que eu acho que é importante para a nossa discussão aqui. Então, o direito aplicado aos corretores de dados tem que ser inspirado por essa discussão feita pelo ministro Paulo de Tarso no direito aplicado a quem faz metodologias de scoring. Por que há um paralelo importante aqui? Porque naquele julgamento importante, paradigmático, né, em que se reconheceu a licitude daquele mercado, se reconheceu também, né, a ideia de que eles operam dentro de parâmetros jurídicos e éticos, combinando o CDC e lei do cadastro positivo na época, e agora aqui o esforço é a combinação também com a LGPD. E que estamos falando, acima de tudo, de um esforço para que haja direitos à transparência, né, que a gente possa identificar finalidade de coleta de dados e tratamento. Por isso que o nosso painel se chama Accountability, né, como o ministro disse no começo. Os corretores têm um dever de accountability, de transparência e de explicitação de que operam dados que foram coletados ilicitamente e não promovem um desvio muito brutal de contexto, né, de finalidade de uso, como a Marcela pontuou. E isso estou de acordo. Precisamos de bons modelos heurísticos para interpretar fluxo adequado de dados nesses mercados. E que talvez o trabalho da filósofa Helen Nissenbaum seja muito útil para nós, porque ela tem todo um modelo construído de compensar fluxo adequado de dados, que pode ser talvez aplicado aqui para os mercados de corretores. Então, raciocina que essas decisões só podem ser executadas se elas forem relacionadas, obedecerem direitos de transparência e esses deveres, dever de veracidade, de clareza, de objetividade, a proibição do uso de informações excessivas, a proibição do uso de informações sensíveis. Esse precedente é importante para pensarmos quais são os parâmetros possíveis para esse mercado de reguladores de corretores de dados. E o caso da ICO, recentemente contra a Experian, acho que é um bom caso para a gente pensar o impacto da LGPD, porque é uma investigação e um caso sobre a Experian que parte da lei do Reino Unido de proteção de dados pessoais, da GDPR, com forte conexão com a LGPD, né, traz uma noção clara de que as leis de dados pessoais devem exigir que exista uma base legal apropriada, né, antes de se buscar dados de um serviço de corretagem de dados, e que os dados pessoais oferecidos devem estar em conformidade com as leis de dados pessoais. E o que a frase mais importante aqui da Elizabeth Denham, que é a diretora da ICO, é que a investigação detectou que existem falhas de proteção de dados pessoais muito grandes no mercado de corretores de dados. Isso é reconhecido nesse caso do ano passado. E há um roteiro de como fazer uma investigação adequada sobre a licitude das operações dos corretores. De onde os dados foram obtidos? Quais informações foram usadas, de privacidade foram usadas no momento de coleta dos dados? Quando que eles foram compilados? Como os dados foram coletados? Se há registro de consentimento ou não? Como que o corretor de dados lida com os direitos dos indivíduos? Isso é importante porque o próprio relatório do Canadá, em 2006, identificou que, geralmente, os corretores de dados dão 3 respostas quando são investigados sobre a sua licitude. Uma é que eles dizem, não tratamos dados pessoais, fazemos simplesmente o dado anonimizado ou agregado, que é difícil de se sustentar diante da possibilidade técnica de reidentificação dos indivíduos. O segundo é, não, nós tratamos com consentimento. Mas que consentimento é esse? Ele é informado, ele é livre? Ou ele é simplesmente um consentimento obtido há 5 anos atrás, num pequeno contrato de adesão com cláusulas não observadas pelo consumidor, que permitiram toda uma cadeia, um ciclo interminável de compartilhamento e utilização. E o terceiro é, não, mas nós utilizamos serviços de empresas que são auditadas. Mas que tipo de auditoria existe aqui? Isso está muito mal construído também na perspectiva de corregulação no Brasil. Então, esses elementos acho que trazem para a gente uma compreensão de um exercício de identificar parâmetros de tratamento justo de dados pessoais dos corretores. Evidentemente que não é um mercado ilícito per se. E por isso eu faço a conexão com o voto do ministro Paulo de Tarso no recurso especial. O credit scoring também não foi decidido como ilícito per se a metodologia, e nem a atividade econômica desses agentes. Mas o tipo de vantagem social que a gente pode obter nesses mercados tem que ser contrabalanceado
com a proteção dos direitos fundamentais e com esses parâmetros éticos. Por isso que isso vai se tornar fundamental na aplicação da LGPD nesses mercados. Então, eu encerro por aqui e fico à disposição para complementar e discutir com vocês. Agradeço muitíssimo o convite. Parabéns ao Dr. Rafael pela exposição muito clara. Agradeço a referência feita ao caso Credit Scoring, que é anterior à lei, mas muito, muito clara realmente a sua exposição num tempo exíguo de 15 minutos.